Eu espero que eu esteja no meio, mas é isso. Se for ficar ruim, cobrem a Bruna, por favor. Deixa aqui no comentário. Bruna, volta. Oi, meu nome é Cláudia e você está no canal Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira. E hoje eu vou trazer meu lado mais sensato para refletir sobre quando eu me dei conta de que eu sou latina. Bom, gente, antes de mais nada, aquele recadinho do coração, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like ou dislike, porque ninguém é obrigado a nada. E também comenta aqui embaixo o que você achou sobre esse vídeo. E vai me ajudar bastante também se você compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, grupos de WhatsApp, família, amigos, enfim. Compartilha com todo mundo, ajuda essa pessoa aqui, essa blogueirinha sem seguidores, ganhar mais seguidores. Bom, gente, diante do assunto aí, do bafafá que rolou, do Rodolfo falar do cabelo de João e comparar com o cabelo de uma peruca. E aí, a partir disso, eu fiz algumas reflexões, porque as pessoas começaram a questionar se isso é racista. Outra questão que envolve muito mais reconhecer quem pode definir se alguma coisa é racista ou não e como a gente consegue entender melhor e se colocar no lugar do outro. Então vem comigo. Então, gente, pra quem não sabe, eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, em Boston. Apesar de saber que eu sou latina, eu não entendia muito bem o que isso significava. E a partir do momento que eu mudei pra Boston, eu comecei a entender, mas isso foi um processo, não foi logo de cara. Quando eu cheguei aqui em Boston, eu queria trabalhar em qualquer lugar que fosse, que eu queria muito aprender inglês. Várias situações que eu fui passando por aqui, principalmente no trabalho, principalmente porque eu comecei a trabalhar servindo pessoas, né? Então, as situações que eu passei no trabalho foi fazendo com que eu começasse a entender que o tratamento comigo era diferente com uma pessoa que ela é nativa, que nasceu aqui nos Estados Unidos. Uma das questões foi muito com a língua. Eu já passei por situações de pessoas falarem: não quero falar com você porque você não fala inglês. Por mais que eu falasse, as pessoas me entendam. Uma das minhas amigas que mora aqui, nasceu aqui, a Teresa, já citei ela em outros vídeos, a gente conversando, ela falando que meu inglês dá pra entender, que não tem nada assim de tão complicado, mas pessoas fingirem que não me entendem, pessoas, sei lá, me ignorarem, pessoas tirarem sarro, fazer piadinha na mesa, né? E também outras coisas foram acontecendo, como por exemplo, eu trabalhar num lugar que eu recebo a tip, né, que é a gorjeta, sendo garçonete, e aí eu fazer o mesmo trabalho, fazer um trabalho muito bom, e a pessoa que é nativa receber muito mais tip, muito mais gorjeta do que eu. No começo eu achava que era porque eu não tinha feito um bom trabalho, e depois eu fui compreendendo que por mais que me esforçasse, fizesse um trabalho muito bom, de alguns clientes, eu nunca ia receber o mesmo tanto, nunca ia fazer o mesmo dinheiro que uma pessoa que nasceu aqui iria fazer. Isso foi acontecendo e eu fui me questionando, pensando em algumas coisas, mas ainda não estava muito claro dessa questão de eu ser latina. Foi ficando muito claro conforme eu fui, pasmem, mas eu fui preenchendo formulários. Porque aqui, quando você vai preencher um formulário, eles perguntam pra você qual raça que vocês consideram, alguma coisa do tipo. E aí existe branco, existe afro-americano, existe asiático, tem algumas lá e tal. Uma delas é latino barra hispânico, né? Hispânico barra latino. E eu, às vezes eu falava, não tem como eu colocar essa opção, porque eu não sou hispânica, eu sou latina, mas eu não falo espanhol. E aí eu ficava meio confusa de que colocar. E algumas vezes em um desses formulários tinha só lá hispânico. E aí eu ia lá e colocava branco. E aí uma vez eu fui questionada. Ué, mas você não é branca, você é do Brasil, você é latina. Aquela situação. E foi a primeira vez que eu entendi que eu não era branca aqui nos Estados Unidos. E foi que começou a fazer esse link com alguns tipos de tratamento que eu recebia das pessoas nos lugares. E principalmente se você tá num lugar que você está servindo pessoas. Tanto que quando eu comecei a trabalhar aqui, quando você é contratado para fazer um tipo de trabalho, isso é uma característica muito daqui dos Estados Unidos, então você vai ser pago para abrir e fechar a porta. Você vai abrir e fechar a porta. Você não vai abrir e fechar a porta e limpar o chão, ou fazer isso, ou fazer aquilo. E era engraçado porque alguém chamasse a atenção pra exemplo, olha, você aí da porta, tipo, você não recolheu aquele lixo ali. Você vai falar, mas é o meu trabalho. Tá tudo certo, e a pessoa tava com o argumento perfeito. Mas isso não funcionava pra mim. As pessoas me chamavam a atenção por várias coisas que não eram minha responsabilidade. E aqui eu não me importo de ser uma pessoa que ajuda o grupo, se você estiver precisando e fazer um trabalho que não seja meu trabalho, digamos assim. Mas era muito louca essa situação de como eu já levei bronca, como pessoas da mesma posição que eu se sentiam
tinham o direito de gritar comigo. No fundo, muitas pessoas pensam, você tá tirando o trabalho de um americano. Existe essa ilusão de que eu vim do meu país, que é um buraco, que, mano, é o pior lugar do mundo, eu vim pra cá, então, e eu tô tirando a oportunidade, então eu tenho que receber qualquer tipo de tratamento. A partir daí, veja só, olha que loucura, não é mesmo? Quando eu estava no Brasil, apesar de eu viver dentro de algum grupo, de ser uma mulher lésbica, que sofre essa opressão, eu estou dentro de um outro grupo privilegiado, por ser uma mulher branca, que veio de uma classe média, então eu fui uma pessoa que teve condições boas, muito boas, inclusive, não tenho o que reclamar, não me faltou absolutamente nada na vida. Então eu vivi dentro dessa bolha de privilégio. Pensa assim, como se fosse uma caixa que tivesse várias estrelinhas. Quanto mais estrelinhas você tem, mais privilégio você tem. A partir do momento que você vai tendo características, você vai perdendo essas estrelinhas ou vai ganhando mais estrelinhas. Então é importante que a gente tenha essa noção, porque apesar de eu morar no Brasil, ser mulher, não me encaixar em todo tipo de padrão, eu ainda tenho uma caixa com muito mais estrelinhas do que outras pessoas. E eu achava que eu entendia isso até o momento de vir morar aqui. O que significa isso tudo? Significa que a minha vivência aqui fez eu experienciar essa retirada de estrelinhas. Me colocou numa exposição muito maior do que eu tinha no Brasil. Não tem como, por mais empático que você seja, como uma pessoa branca que é contra o racismo, você precisa se colocar num lugar de escuta e entender a reclamação daquela pessoa. Por exemplo, se você nunca sentiu qual que é a dor de um sapato apertado, por mais que eu te explique como é essa dor, você vai imaginar, mas você não sentiu ela de fato. Então, por mais que eu ainda tenha vários privilégios, foi a primeira vez que as minhas características já de cara me colocou num lugar, já de cara me colocou como uma pessoa que não merece tanto quanto outras pessoas. É importante dizer que para muitas pessoas sempre viveram numa bolha de amizade ou de família, de que essas pessoas nunca vivenciaram de fato, ou mesmo que vivenciaram, ignoraram, porque sentir a dor do outro dói em você também, incomoda, é ruim, você não quer aquilo, você não quer ver um mundo que as pessoas são capazes de fazer coisas assim. Então é melhor às vezes ignorar ou falar que aquilo ali não existe, não é mesmo? Vivemos num mundo que isso aí tá acontecendo bastante, em vez da gente de fato sentar e ouvir aquela situação. Uns tempos atrás, eu tava conversando com uma amiga que mora aqui em Boston e ela é brasileira também. E aí a gente tava conversando sobre coisas que a gente se acostumou aqui, que são melhores aqui e que eram muito ruins e que aconteciam no Brasil com a gente, que a gente se acostumou com essas coisas boas aqui. E aí essa minha amiga pegou e falou assim: E outra coisa que é muito boa é que nenhum cara mexe com você aqui. Você não tem esse negócio do cara passar com o carro, abaixar o vidro do carro e começar a falar, isso, gostosa, blá. Aí eu falei assim, mais ou menos. Ela falou, não, mas não acontece que nem no Brasil, não é comparável. Eu falei, olha, acontece muito menos do que no Brasil, porém, acontece bastante. Eu falei assim, amiga, você não tem muita característica latina. E essa minha amiga, ela tem um cabelo bem liso, ela tem um olho claro, ela é bem branquinha, bem branquinha. E isso, às vezes, as pessoas olham pra ela e eu acho que não chegam à conclusão de que ela é latina. Pode, às vezes, ficar na dúvida e tal. Os caras respeitam mais ela. Faz essa conclusão aí, vou deixar um tempo aí pra você concluir essa situação. Entendeu? Ó, vou repetir mais uma vez. Ela é brasileira, mas por a gente ter essas características diferentes, ela é tratada de um jeito e eu sou tratada de outro. Uma vez eu tava andando de mão dada com a Bruna, de um cara vinha andando seguindo a gente e falar assim, vocês deviam andar de mão dada comigo, não as duas de mão dada. A situação que eu já falei de um cara no trabalho pegar uma bandeja, essas de carregar, de garçonete, e bater na minha bunda no trabalho, isso. De eu levar cantada no trabalho. Foi engraçado que pra ela não entrava na cabeça. Eu falava, não amiga, mas isso não acontece. Eu falava,
Acontece. sabe, assim, chato mesmo. Coisas que a gente tá acostumada, esse assédio no Brasil, que as mulheres sofrem, essa situação, vai ser uma vivência completamente diferente da dela. E aí que a gente tá na posição de entender e ouvir o outro. E aí que vem essa grande conclusão. Quem tá sofrendo aquela questão é a única pessoa que vai conseguir te explicar o que tá se passando. É importante que você entre no lugar de escuta, que você entre nesse lugar de entender qual que é a situação, muito mais para ouvir do que para responder. As pessoas, elas ficam, quando alguém fala, isso daí é um comentário racista. Eu não sou racista. Já vem nesse rebate de colocando que você, olha, eu sou inocente aqui. A gente foi criado para ser racista, né? A história foi contada por pessoas brancas. E a partir do momento que a gente tem o conhecimento disso, é importante que a gente trabalhe para que a gente não seja assim. E se alguém vier e falar assim pra você, olha, essa fala é racista, este comentário é racista, isso incomoda, isso machuca. Falar do cabelo de alguém dessa maneira é uma fala aí que já foi discutida, já foi conversada pelas pessoas. A gente teve esse boom de um monte de gente fazendo química no cabelo, criança fazendo, sabe, alisamento, um monte de coisa. E aqui eu não tô falando, se você quiser alisar o cabelo, alisa, faz o que você quiser no seu cabelo. Mas essa cobrança, né? Por que o cabelo da pessoa liso nunca é zoado? Por que um é motivo de piada e o outro não é? O outro é considerado uma coisa bonita? É um momento muito importante de se colocar nesse lugar de escuta, de entender a reclamação do outro. E a partir disso, perceber e entender que nós estamos numa posição que podemos errar. E aí é importante a gente chegar lá, pedir desculpa. No momento que as pessoas estão pisando em cima do seu pé, tá machucando, e você tá falando, tira, tá machucando, tira. Aí a pessoa, não, mas não tá doendo. A pessoa que tá pisando em cima do pé, tá doendo, mas não tá doendo. Fala, não, mas você que tá com o pé em cima. Não, é só uma brincadeira, relaxa. Pra fechar, eu gostaria de incluir aqui, inclusive no final desse vídeo, uma fala minha que ela aconteceu no vídeo da menstruação. Eu fiz um vídeo sobre menstruação. Eu usei um termo pra falar sobre pessoas escravizadas. Eu falei que eram mulheres escravas. Eu tenho uma amiga maravilhosa, a Camila. Eu chamo ela de Camila do Deus. Ela sabe por quê. É uma história complexa. Ela me corrigiu. Ela falou, Cláudia, gostei muito do vídeo, achei muito bacana, mas eu gostaria de falar sobre esse termo, né? A gente não fala que são mulheres escravas, assim, a gente fala pessoas ou mulheres escravizadas, porque ninguém se voluntariou para ser escravo, né? Elas foram escravizadas. E eu queria fazer essa correção, eu queria desculpa por eu ter usado esse termo no vídeo. Em outros vídeos eu fui falar de pessoas escravizadas e eu me corrigi, coloquei o termo certo, que a gente precisa sim se desculpar e a gente precisa sim parar de usar termos que são racistas, que não fazem mais sentido a gente usar. A língua muda, ela não é a mesma que é de 10, de 20 anos, de 30 anos atrás. As coisas estão em constante evolução. E a melhor coisa que você ou eu tem a fazer é fazer parte dessa evolução. É ótimo você ter tecnologia, é ótimo que as coisas se aprimorem. Então, por que não a gente continua batendo a tecla em certas coisas pra gente negar essa evolução, pra gente negar que a gente pode e deve se tornar pessoas melhores. E é esse o convite que eu faço. Seja melhor, procure evoluir, procure aprender. Fica aí a reflexão. Um beijo e tchau. Chazinho.